27 Hearts Beat. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou mais um programa, mais um episódio de toda quarta-feira. É o RVCast, por favor, né? Vê se não esquece. Faz aquele favor já, né? Pega o link, compartilha com seus amigos, no grupo da fofoca, que eu sei que tem, no grupo da igreja, no grupo dos amigos da escola, da faculdade, enfim, compartilha. Por quê? Toda vez que você compartilha, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo é relevante e aí o algoritmo leva para mais pessoas, tá bom? Deixa aquele like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação, porque hoje o programa tá top de verdade. Pastor, você está pedindo para deixar o like? Deixa o like. Mas eu nem assisti ainda, não tem problema. Você deixa o like, assiste. No final, se você não gostar, você deixa o dislike. Não tem problema, mas eu tenho certeza que hoje o programa tá top, tá legal. Um episódio de alto nível, como sempre, e você vai gostar bastante, tá bom? De antemão, eu já quero dizer que o RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, é isso daí, tá? Ali na região do Parque Regina, Vila das Belezas, fácil, chega ali na Vila das Belezas, Parque Arariba, você já vai encontrar a igreja bem pertinho ali, tá bom? Temos culto dia de segunda-feira não é um culto, né? É uma partilha, um grua que nós chamamos, tá bom? Tem algum problema com algum tipo de vício, codependência, enfim, procura o pastor Fabinho, segunda-feira às 20 horas, ali na rua Zacarias Dias Cortez. Terça-feira, discipulado com os homens, é isso aí, tá bom? Mas vai com calma, procura o pastor Rap, ele te dá mais informações. Quarta-feira, lá na casa do nosso irmão Mineiro, ponto de pregação, ali na região do Jardim São Luís, tá bom? Jardim Capelinha. Quinta-feira, culto de adoração ao Senhor a partir das 19h30. Sexta-feira, de 15 em 15 dias, lá na casa do nosso irmão Flaviano Testa. Isso daí é o RV lá em casa, tá? Muito, muito bacana, vale a pena você conhecer. Sábado é o seu dia de descanso. Mentira, não. Todo sábado também tem algum evento. Entra lá no @resgatandovalores_ lá no Instagram. Você vai ficar sabendo dos eventos que ocorrem, que acontecem ali na igreja, tá bom? Tem sábado que não tem nada, tem sábado que tem, mas corre lá no Instagram. E domingo, lógico, o nosso tradicional culto com a família, tá bom? Você vai lá com a sua família e eu te dou um conselho, não chega às 18 horas. Por quê? Porque às 18 horas já estamos ali começando, chega um pouquinho mais cedo, você vai conhecer a igreja, conhecer pessoas, vale a pena você estar conosco, tá bom? Junto com a Igreja Resgatando Valores, é lógico, estamos com parceria com o Estúdio Os Crentes, tá? O Estúdio Os Crentes aqui oferece para você esse ambiente bacana para você promover aí o seu podcast, gravar sua videoaula. Você precisa de gravar conteúdo para a internet, aqui embaixo na descrição tem as informações aí para você entrar em contato com o pessoal dos crentes, tá bom? E é lógico, não pode faltar ela, Dona Irene Gastronomia. Deixa eu pegar aqui o contato, porque de cor eu sempre esqueço. Dona Irene Gastronomia mandou para nós aqui hoje um lanche gostoso, um torresmo aqui, top de verdade. Nosso irmão mineiro aqui sempre nos abençoando. Deus te abençoe, tá bom? A Dona Irene Gastronomia, ela está localizada ali na rua José Joaquim Gonçalves, 806. Não sabe onde que é, não quer ir lá, não tem problema. Você vai ligar no 11 9 8531 4593. Vai falar: Mineiro, o pastor Marcelo falou que você entrega isso daí. Ele vai entregar lá na sua casa, tá bom? Tem um cardápio bacana, ele manda para você. Vale a pena lá, Dona Irene Gastronomia. Deixa eu falar para você. Hoje o conteúdo tá top de verdade. Eu tô com ela aqui há muito tempo. Eu queria trazer essa mulher aqui, que é uma mulher abençoada, tem abençoado a nossa igreja. Deus entregou não somente para ela, né? Para o casal, mas ela está aqui hoje representando essa família abençoada. E eu quero que a nossa produção corta para nós aqui.
Ela mesma. Tá com medo? Vai assim mesmo, é uma frase dela. Pastora, Deus abençoe. Obrigado Amém. por que você veio. Amém. É uma alegria. Você, o Pastor Reco, é uma referência na nossa vida. E hoje é um dos dias assim que a gente fala, poxa, um dos sonhos realizados. Amém. Poder conversar com a senhora, quer dizer, já converso muito tempo, né? Mas no podcast, trocar essa ideia, trocar esse papo, é uma alegria, tá bom? Seja bem-vinda, fica à vontade. Amém. Quero ver você comendo esse lanchinho aí. Sei como. Pastora, muitas pessoas te conhecem, mas também tem talvez quem é a Kelly. Gostaria que a senhora olhasse aqui nessa câmera e se apresentasse para o nosso público. Amém. Paz, gente. Paz de Cristo a todos. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui, né? Que é a nossa casa, mas confesso que quando a gente vem aqui para participar da mesa é bem diferente, né? E eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade, pelo avanço, por esse projeto do podcast na RV, que foi algo que Deus colocou nos nossos corações há 2 anos atrás, parecia que estava muito longe, né? E hoje, graças a Deus, aí o negócio está expandindo. Olha que beleza tudo isso aqui. E eu louvo a Deus pela tua vida, por essa oportunidade e por todo o crescimento que o Senhor tem dado para nós, né? Eu me chamo Ana Kelly, sou esposa do pastor Reco, tenho 4 filhos lindos, congrego ali junto com o pastor Marcelo na Igreja Resgatando Valores. E é isso, né? Tem bastante coisa, né? Se eu vou contar toda a minha bio aqui para vocês. Bom, eu sei que no Evangelho é mais cerca de 20 anos. Quanto tempo que é no 22 anos. 22 anos. 22 anos que eu conheci Jesus e foi assim, atração à primeira vista, né? Como que foi o processo de conversão, pastor? Bem complicado. Então, quem é crente aí de 20 anos para trás sabe que naquela época era um processo bem complicadinho, né? Mas para mim foi assim sensacional. O encontro com Jesus foi algo incrível. Então eu encontrei Jesus mais ou menos há 22 anos atrás ali. Fui apresentada a Cristo através de um missionário, cunhado da minha mãe. Ele veio do Rio de Janeiro, Luciano, não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas ele é irmão do pai dos meus irmãos. E ali ele veio para São Paulo numa viagem de férias para reencontro com o marido da minha mãe, né? Família, tal. E ele já missionário, cristão. E ali de cara, ele me viu e ele falou, cara, Deus tem um plano na tua história. Você entende de Deus, você compreende o amor de Deus por você. E eu confesso que eu tinha ali meus 18, 19 anos eu tinha na época. E, olha, confessei até a minha idade. Isso não pode, Faz gente. a conta aí, coloca nos comentários dá aqui, certinho. tá bom? Faz a conta aí, Eu tinha coloca nos comentários. 19 anos, namorava já o Reco nessa época, né? A gente já paquerava ali, namorava. E era uma vida bem difícil no sentido emocional, sentido perspectiva de futuro. Então, era uma jovem em transição. Tinha um filho, né? Na época, o Gustavo tinha ali 1 aninho, mais ou menos. Um pouquinho mais de 1 ano. E N conflitos comigo, N conflitos com a vida. E a consequência de uma pessoa conflitada é você ter uma vida conflitada. E aí ele veio com essa ideia de que tinha um Deus que era nosso pai, que se eu confiava, se eu acreditava, eu falei, acredito. Eu sei que existe um poder superior maior do que o nosso, né? Mas ele falou, não, mas você entende o Deus Pai? Aí eu falei, não, eu entendo o Deus, o Deus que criou tudo. Essa aqui, sem cortar a senhora, né? A senhora vai ter bastante tempo para falar, mas essa que talvez seja a dificuldade nossa hoje, né? Exato. Vamos para a igreja por causa que seremos abençoados de uma forma leiga, né? Sim. Mas conhecemos realmente quem é esse Deus? O porquê estamos indo? E eu não conhecia. Eu acredito como a maioria das pessoas que às vezes é crente no sentido de um Deus único, de um Deus supremo, que na minha concepção existia um Deus que regia todos os outros deuses, né? Então eu me denomino até alguém que eu sempre fui muito espiritualizada. Sempre tive um anseio pela vida espiritual. Não, espiritualizada. Então, eu já fui das pedras, das runas, já acreditei muito no tarô, acreditei muito nas questões das religiões afro, né? Minha família tem essa raiz, essa matriz das religiões africanas, candomblé, macumba. E eu sempre acreditei. Eu falava, não, existe, claro que existe, está lá.
era das simpatias, né? Então, há 22 anos atrás, tinha até os livrinhos nas bancas de revista, simpatia do amor, simpatia de não sei o quê. Não sei se você chegou a acompanhar, pastor. Então, assim, eu sempre fui muito espiritualizada. Eu acreditava num poder maior, num poder superior. E ali o Luciano falou para mim assim, Kelly, não é só um Deus. É um Deus que é pai. É um Deus que, através de Jesus, ele deseja comunicar com você, ele deseja falar contigo, ter relacionamento e tal. E ali eu falei, que cara doido, não. Acredito no Deus. E Deus deu uma estratégia para ele. Eu acredito que foi uma estratégia. Ele veio com uma lista. Eu lembro que ele abriu um caderninho, uma agendinha. Ele falou assim, eu queria muito que vocês me levassem para conhecer alguns lugares aqui em São Paulo. Eu estava desempregada nessa época. Minha mãe já olhou para mim assim e falou, vai ficar com você. Tipo assim, passou a bola, né? Você que vai cuidar dele. E aí eu falei, tá, mas aonde você quer ir? Na minha cabeça ele ia ser paulista, o MASP, Parque do Ibirapuera, tal. Não, ele veio com uma lista de igreja. Nossa. Ele queria conhecer a Universal, a sede da Universal, Templo Salomão. Nem lembro se na época já tinha templo, mas tinha na lista a Universal. A Igreja Deus é Amor, do Glicério. Ele queria conhecer a Conde de Sarzeda, né? Que ele queria ir lá ver, comprar CD, DVD dos pregadores. Naquela época era uma febre dos DVD dos pregadores. E ali eu falei assim para minha mãe. Eu falei, mãe, mas o homem só quer em lugar de crente, né? Aí a minha mãe falou assim, vai você, que você tá sem trabalhar. E aí eu falei, eu não vou, não. Na época era tipo assim, na minha concepção, esses lugares era muito específico de quem já era desses lugares. Sua mãe não era cristã, não. Né? Ela entendia muito da Bíblia, mas nós duas praticávamos ali, de fato, a nossa religião cristã. Praticar o Cristo como estilo de vida, não, nunca. E aí, na época, eu fumava, eu bebia, e eu falava, imagina, mãe, eu entrar num lugar desse aí, na minha cabeça, eu pisasse os pés na Universal, meu Deus, se tivesse demônio em mim, eu ia cair lá. Aí eu falei, eu não vou nesses lugares nunca. Minha mãe, você que vai e tal. E aí eu falei, Luciano, eu não vou conseguir te ajudar nesses negócios de igreja. Porque, cara, eu acho que eu não tenho nem roupa para ir nesses lugares. E aí ele falou com muito zelo, assim, eu me recordo dele com muito amor. Porque ele teve um zelo da parte de Deus com a minha vida sensacional. Ele falou, Kelly, não tem nada a ver. Deus que te sonda, que te conhece, ele não está preocupado com a sua roupa. Talvez os lugares realmente, as pessoas podem até te olhar, mas não tem nada a ver. Deus não é isso. E aí eu falei, não, se quiser eu te levo até nas lojas, nos lugares, mas nas igrejas eu acho que eu não vou te levar. Porque como que eu vou fumar? Olha minhas ideias. Nossa. Aí vai nos cultos lá e eu senti vontade de fumar, tá? E ele não desistiu. Então, assim, meu primeiro contato com Jesus, com esse Deus da Bíblia, o Deus Pai, o Deus que deu Jesus, foi através desse missionário. Uma coisa bacana de... A senhora vai continuar, mas uma coisa bacana de dizer é o quê? O crente ele não tem que ser um crente religioso. Não. Ele precisa ser uma estratégia, um feeling de Deus, uma comunicação com Deus para alcançar pessoas. Exato. Se ele fosse religioso... Ele não tinha me ganhado. Jesus não teria, assim, eu não teria conhecido Cristo. Não vão dar com você não porque você fuma, não vão dar com você não porque olha as suas roupas, olha o seu jeito. Exatamente. E ele era de uma igreja muito tradicional. Ele era da Assembleia, do Madureira. Então, todos os lugares que ele ia, tipo assim, acabei levando ele no Madureira também aqui de São Paulo. Ele ia de terno. Mas a todo momento ele deixava muito claro para mim, não é sobre você. Eu já entendi isso aqui. A igreja talvez espere de mim, não de você. Visitei vários lugares, aí eu não quis ir. Fiquei bem resistente e tal. Falei, não vou. Mas ele me ganhou na compaixão. Ei. Porque eu comecei a sentir, tipo assim, mano, ele veio para isso. Ele vai passar um mês aqui das férias dele acreditando que a gente levaria ele. E, tipo, ninguém queria levar. Minha mãe não queria, o irmão dele não queria levar. Na época, meus irmãos eram bem pequenininhos. E ali, meu coração, tipo... piedoso, eu falei, tadinho, né, gente, vou com ele lá. E acabei indo em alguns lugares com ele, e nessa de ir em tais lugares foi a oportunidade que realmente Deus ali encontrou de se revelar a mim através do Luciano. Então, ele era um homem muito de Deus, ele era alguém assim que tinha um coração com Jesus. Então, eu vi muito Deus na vida dele e foi um mês, assim, muito intenso na minha vida pessoal também. Era uma época de decisões, eu já estava num relacionamento com o pastor Reco, né? A gente namorava.
E ali eu já estava no impasse de muita briga, de muita discussão. E ele acompanhou uma dessas brigas que a gente teve. E no dia que a gente saiu para ir em algum lugar, eu estava muito mal, porque na noite anterior eu tinha tido uma briga ali com o Reco e tal. E ali ele me ministrou muito. Muito, muito, muito. Ele trouxe na palavra, assim, sabe, valores do alto que o Espírito Santo falou muito comigo acerca de, tipo, que Deus tinha algo muito melhor para mim do que o que eu estava vivendo naquela época. E eu me emociono muito de falar, porque era improvável Deus me alcançar daquela maneira. Talvez eu não pararia para trocar ideia com alguém sobre esse assunto, mas Deus preparou alguém para ficar, tipo assim, no intensivo comigo. Foi 30 dias, ele na casa da minha mãe, e 30 dias que eu pude ver na vida de alguém Jesus, certo. O zelo. Foi a primeira vez que alguém orou comigo. Então, nesse dia que eu estava mal, ele me abraçou, ele orou comigo, ele falou... Comprou um CD, o primeiro CD que eu ganhei 2 CDs nesse dia dele. Eu ganhei um da Cassiane, que era aquele com muito louvor. Cassiane tinha até uma pinta. E do Diante do Trono. Parece que agora ela tá mais nova do que meu, abafa, bafo. E aí, tipo assim, essa foi o meu encontro ali. Eu fui encontrada por Jesus na minha casa mesmo, sabe? Através desse missionário. Eu pude entender que, tipo assim, cara, existe algo melhor. E o melhor de tudo, não era só a palavra dele. Então, aquela palavra, quando vinha de encontro ao meu coração, ela me tranquilizava a ponto de eu acreditar, assim, realmente, cara, tipo, tem algo melhor, tem algo maior. E aí, pós isso, né, fui em algumas igrejas com ele, várias. Fui na Assembleia, fui na Congregação Cristã no Brasil. Ele tinha uma carta de referência, entramos lá, dando carteirada, não sei como é que funciona hoje, gente, mas eu entrei através de uma carta, fui lá, participei do culto com eles, e aí, sei lá, acho que no 20º dia, já estava acabando as férias dele, a gente foi numa igrejinha bem pequenininha, na casa da minha mãe, Brasil para Cristo. E ali ele criou uma familiaridade com esses irmãos, porque era na rua da casa da minha mãe. E ali ele ia nos cultos de semana, que foi um mês que ele ficou aqui. E nesse dia, ele falou, vou na igrejinha aqui, bora comigo? Acho que eles vão me dar uma oportunidade lá. Ele estava indo constantemente nessa igreja durante a semana. Nos finais de semana, ele ia nas igrejas que ele queria conhecer. Aí eu falei, Luciano, não vou não. Eram os meus vizinhos, o povo me conhecia, eu sabia da galera que ia na igreja. Sim. Eu falei, imagina, eu entrar lá vai ser maior julgamento, né? Aí ele, vamos, que eles vão me dar uma oportunidade e tal. Novamente, eu fui na compaixão, tipo assim, vou lá, né, prestigiar a palavra que o irmão vai trazer. E ali, boba eu, filho, de imaginar que, cara, eu fui prestigiar algo, né? Nesse dia, ele teve uma oportunidade mesmo, ele saudou ali, teve uma palavra de saudação, mas quem ministrou mesmo foi o pastor local, um senhorzinho, de cabelo branco. Na tribuna da igreja ficavam os irmãos atrás, todo mundo careca. Só idoso tinha na igreja, pastor. Nossa. E eu, assim, tipo, nunca mudei minha roupa, minha forma de nada. Porque eu entrei com essa palavra, Deus conhece meu coração, eu não vou mudar, né? Então, tipo assim, eu num lugar totalmente atípico. E a senhora novinha, no meio de pessoas... Tudo idoso. E ali o Espírito Santo falou muito comigo, através da palavra. E quando finalizou o culto, o senhorzinho que foi finalizar o culto, ele foi dar a palavra final ali. Bem senhorzinho mesmo. Ele levantou um homem, a igreja era até separada. Mulheres de um canto e homens de outro. Bem tradicional. Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Assim. Nesta época, nesta congregação funcionava assim. Sim. E aí a galera ficava de um lado das mulheres e os senhores do outro. E ali ele levantou, no término do culto mesmo, e aí ele falou assim que tinha algo da parte de Deus para alguém que estava ali. Na minha cabeça eu falei, ele já vai dar, tipo, dica, né? Já vai dar, tipo, vai falar de mim, dar conselho, vai dar toque. Porque eu não conseguia ver, tipo, só eu de diferente na igreja e ele dá uma palavra, tipo assim, Deus está falando com alguém aqui. E ali ele começou a falar acerca de mudança de vida, de entregar a vida para Jesus. E aí ele trouxe o salmo, onde o salmista fala, né? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo, ele fará.
E aí, no meu coração de pedra, na época, eu falei, cara, esse cara tá me dando conselho, né? Tipo, tá me dando toque para eu aceitar Jesus. E ali ele falando assim, vem até o altar, a gente quer orar com você, porque Deus preparou essa noite para você estar aqui. E aí, o resistente, eu falei, não é comigo, ele tá me dando um conselho. Sim. Né? Ele tá me dando um toque e tal. E muito usado por Deus. Ele falou assim para mim, ele falou, eu sei que talvez você não esteja acreditando Mas que é ele com não você. estava falando com a Não. senhora, né? Hoje eu compreendo que não. Certo. Mas no dia, na minha cabeça, na minha imaturidade, na minha incapacidade de acreditar num plano maior, eu imaginei, ele tá dando um toque. Eu acho que ele faz isso com todo mundo quando tem um visitante, né? E ali ele falou assim, ó, para que você saiba que é Deus que está te chamando. E ali ele começou a falar coisas muito pessoais minhas. Inclusive do que eu estava vivenciando naquele mês. Do Deus se revelando para mim como um pai. Meu Deus. E ali ele trouxe assim, um dos sonhos, né, um dos projetos que eu tinha para minha vida, que era a família. Então ele falou assim, para você saber que é Deus que está falando contigo. É o pai que você tem conhecido. Nossa. Ele diz para você, sabe aquela família, aquela casa cheia, aquele cachorro que você sonhou, porque era o meu sonho, ter uma casa com muitos filhos. Eu queria ter um cachorro. A briga que eu tinha tido antecipadamente com o Reco na época foi exatamente isso, que eu falei, eu quero casar, eu quero constituir família. E não é o que você quer hoje. Sim. Hoje você quer continuar vivendo do seu jeito, eu não quero mais. Eu já tinha um filho, né? E aí eu, nessa briga que a gente teve, meio que pressionei nesse sentido. E ali Deus falou tremendamente comigo sobre isso. Trouxe detalhes do plano que ele já tinha botado no meu coração, que hoje eu vejo que não era um sonho Kelly e eu. Era um sonho da parte sonho de Deus. né? E ali Deus falou muito. E eu chorei muito. Ele falou, é você mesmo. Deus está falando com você. Deus chama você. Deus tem uma história com você. E aí eu fui ali na frente, confessei Jesus naquele dia, sem entender como que seria o pós aquele dia, né? Não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas foi. Fui. Baseada e acreditando demais nesse Deus Pai que tinha algo maior para fazer comigo. E esse foi, assim, o marco da minha história, né? Que a partir dali foi uma construção. São 22 anos, eu ainda tenho aprendido muito a lidar com tudo, né? Que a gente precisa ser aprimorado dia após dia, até que Jesus venha. Porém... Curiosidade que fica. A senhora congregou nessa igreja há muito tempo, não? Você ter ideia, o Luciano foi tão zeloso comigo que eu fui ainda 2 cultos ali na semana com ele, mas ele falou, Kelly, você não vai conseguir permanecer aqui. Você vê que não tem muito jovem, é uma igreja que as pessoas são mais tradicionais e tal. E ele falou assim, vamos ver outras igrejas daqui no bairro. E eu fui em outras igrejas. Na época tinha a igreja dos Hebreus lá no Vaz de Lima, no parque. Você lembra? Uma igreja dos irmãos que tocava demais. Nem sei onde que está essa igreja hoje. Que ela ficava ali próximo da pracinha do Parque Santo Antônio. Fui na igreja dos Hebreus ali. Fui na Assembleia de Deus, que tinha também do pastor Santana. Já existia ali, né, na época. Acabei indo junto com ele. E a igreja que eu me identifiquei mesmo foi a Paz e Vida, que era exatamente na rua de cima da casa da minha mãe. Então, fiquei ali com o pastor Marcos. Fui batizada lá na Paz e Vida. Era uma igreja que tinha um projeto bacana com jovens, tinha uma visão mais ampla nesse sentido do crescimento ali, né, do discipulado. E acabei ficando lá com o pastor Marcos. Mas dessa história, assim, a gente aprende algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente aprende é o quê? A estratégia. Sim. Não adianta chegar com os 2 pés na porta e falar, não, tem que ser desse jeito, não, desse jeito. Não vai. Não adianta. Primeiro que, quando a gente pega uma criança, então, fazendo um exemplo com o Pedrinho, né? O Pedrinho faz as besteirinhas dele lá, a gente dá risada, que legal e tal, que não sei o quê. Até falei com a Sara outro dia, como que a gente vai repreender ele? Não tem como. Não tem como. O que é, eu acredito que assim também é a pessoa que está começando a entrar na igreja. Primeiro ela precisa saber quem é o Deus a qual ela está buscando. Exatamente. Ela não vai mudar forçadamente, porque ela nem conhece o Deus a qual ela está, né? Sim. Então é a estratégia. Segundo é o quê? Mostrar verdadeiramente quem é esse Deus. Isso mesmo. O Deus que a gente... Graças a Deus, a gente estava conversando com o pastor Reco,
E ele falou uma coisa que é verdade, a nossa igreja não é conhecida pelo rap, não é conhecida pelo pastor Reco, é conhecida pela palavra Exato. que é pregada naquele lugar. É um evangelho puro, simples, né? Vamos pôr entre aspas, porque acaba não enfeitando, firulando muito ali a questão de como você tem que se achegar a Deus, a forma que realmente dá certo. E as pessoas, elas acabam sendo atraídas. Tem uma fala que eu sempre comento com o Reco, é tipo assim, a graça, ela é irresistível. O Cristo, quando ele é te apresentado como ele é, o Cristo mesmo, o Senhor que veio te buscar, que veio te salvar, cara, ele é irresistível, não tem como você resistir. A princípio, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus ali, esse encontro que eu tive, foi o primeiro. Foi assim, impactante para mim, a ponto de eu não conseguir mais lidar com algumas coisas que eu ainda gostava muito, mas a todo tempo aquilo ecoava aqui no meu peito, assim, Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você. E na minha concepção era a promessa que ele tinha me dado lá da família. Então eu comecei a analisar a vida baseada assim, como que Deus vai me dar uma família? Primeira coisa que eu fui raciocinar, com este homem. Porque ele não quer família. Você está entendendo? E aí eu comecei a ir à igreja pelo motivo errado. Eu me apaixonei pelo Cristo, tive ali, né, essa percepção de um Deus maravilhoso, grande, bom, Pai, mas comecei a ir buscá-lo pelo motivo errado. A família que ele havia me prometido. Mas eu vejo hoje, com toda certeza, não foi isso que Deus me prometeu. Deus, ele me mostrou a grandeza de um Deus que conhecia o meu coração e através daqueles detalhes, ele mostrou, eu te conheço. Eu sei aonde que está doendo em você. Mas o convite não era venha para eu te dar isso. Você está entendendo? O convite era venha me conhecer, venha através disso e seja livre, que a consequência vai ser você conquistar as coisas boas da vida. Mas não. Na nossa incapacidade, que hoje ainda temos muitas, e tem gente que caminha nessa incapacidade ainda, é tipo assim, eu fui pela promessa. Então eu vivia no altar chorando, eu vivia nas campanhas de oração, chorando, clamando, buscando para quê? A família. Você não foi criada pela sua mãe? Fui, só pela minha mãe. Só. Será que essa dependência, não sei se é a palavra correta, né? Mas talvez essa dependência ou ausência paterna em geral... Sem dúvida. Sem dúvida. Essa disfunção, ela leva a gente a querer criar novos ambientes ali. Eu tinha muito desejo, eu já tinha um filho, né, pastor? Certo. Então, o Gustavo, para mim, na minha cabeça, eu tinha assim, que ambiente que eu vou trazer para esse menino? Como que vai ser a vida dele futura? Será que eu vou criar ele também sem pai? Será? Apesar que ele tem o pai dele, né? Na época dele também estava junto ali, auxiliava no que ele podia, mas eu já não vivia com ele. Já não era alguém que eu tinha uma vida de família. E aí eu tinha essa cobrança na minha cabeça. Como que eu vou criar esse menino, né? E isso gerava dentro de mim o desejo de que, assim, quero ter uma família, eu quero ter uma casa para dizer que é minha, cuidar da minha família, né? E aí comecei a ir para Paz e Vida, participava dos cursos, membrei ali na igreja, batizei, o pastor Marcos me batizou, entendi, mas eu ainda fiquei 2 anos servindo Jesus, servindo não, estando com Jesus pelo motivo errado. Uma pergunta. Eu sei que o processo de conversão do pastor também não foi da noite pro dia. Demorou. Né? Demorou bastante. Mais que o meu. Com a senhora com esse anseio, né, de constituir família e tal, como que foi esse momento de espera? Muito difícil. Teve tempo que vou desistir, não, agora jogar tudo pro alto, mas sempre, como que era? Explica. Não, desistir nunca pensei. Como eu te falei, tipo, desde quando eu encontrei Jesus, que ele me encontrou, que a Bíblia fala que ele que nos escolhe, né? Ele que nos encontra. Sempre vinha o conflito e o confronto de tipo assim, Kelly, isso que você está fazendo não é legal. Deus sempre falava muito ao meu coração. Isso foi com tudo. Mudança de roupa, forma de falar, os ideais de vida, a forma da adoração e, inclusive, o relacionamento. Então, Deus falava muito ao meu coração. Não é legal isso. Ele não é seu marido. Ele não é seu. Na realidade, era essa, né? Ele não é seu, ele não te escolheu. Você escolheu ele, mas ele não te escolheu. E foi bem complicado o meu processo de conversão mesmo, porque eu falo que a gente tem etapas. A gente tem uma etapa que você conhece Jesus. Você entende, você é atraído pela graça.
Mas o se converter mesmo, você converter a tua vida, a metanoia, levou um tempo. Eu fiquei quase 1 ano e meio na igreja pelo motivo errado. Fui batizada, entendi, permaneci lá, me sujeitava, aprendi disciplinas importantes como o serviço, né, dons, qual é o meu dom, o que Deus quer que eu faça ali, minha vocação, o cuidar, princípio de contribuir com a congregação, por quê, para quem, para quê. Aprendi, mas no coração ainda era em busca da família. Eu quero este homem, esta família. E aí levou 1 ano e pouco até o dia que realmente o Espírito Santo, assim, gritou, tipo assim, abre mão, aceita a minha graça. E Deus falava exatamente isso para mim. A minha graça não te basta. Eu não sou suficiente para você. Abre mão disso. Mas não era abrir mão do casamento ou do sonho da família. Mas era eu abrir mão daquele Deus que eu havia construído no meu coração. Porque às vezes a gente constrói deuses. O santo casamenteiro, pastora. E ali foi aonde eu digo que eu me converti. O dia que eu entreguei no altar mesmo todos os meus anseios, inclusive aquilo que eu achava que era muito bom para mim. Né? O casamento, a família. E eu levei quase 1 ano e meio para acontecer isso, essa virada de chave, esse entendimento. E aí foi aonde eu permaneci com Jesus, por Jesus. Nesse 1 ano e meio, o pastor ainda estava... A gente estava namorando, a gente namorava, ele sabia onde que eu estava. Nesse 1 ano e meio, ele começou a ir lá no Evangelho Pleno, Bispo Nivaldo. Não era convertido, o Reco. Ele tinha um bom entendimento, até melhor do que eu, acerca do Cristo. Porque ele teve uma base com a minha sogra, nesse sentido de Jesus, da igreja. Então, ele tinha uma boa, como é que eu posso dizer assim, compreensão do que Deus esperava dele. Mas ele era desandadíssimo. Eita. Quando eu falava para ele acerca, tipo assim, a gente tem que casar, a gente namorava, eu falava, tá errado, não agrada a Deus. Ele, quem não agrada a Deus? Eu te amo, você me ama. Tipo assim, só nas conversinhas na minha cabeça. E aí, ele levou mais tempo. Quando deu esse estralo em mim, essa virada de chave de tipo, entrega para Deus os teus anseios, as tuas ansiedades, né? Se deleita na graça do Senhor, ainda que você vai ficar só. Entrega isso. Não continua desagradando a Deus. E aí eu volto a dizer, né? Eu já tinha uma vida com o Reco ali de namoro, a vida sexual, enfim, traduza do jeito que vocês acharem que deve. Mas não estou falando deste pecado. Estou te falando de um pecado de tipo assim, permita que eu seja seu primeiro lugar. O Cristo tem um primeiro lugar na nossa vida. É aquela regra, né, do L que nós fazemos. Eu vou comer igual a você, pastor. Primeiro um relacionamento com Deus, né? Mantenha um relacionamento com Deus, ame a Deus. Depois um relacionamento consigo, para depois você ter um relacionamento com outras pessoas. E aí quando Deus falou isso para mim, a primeira coisa que eu fiz foi brecar. E ali eu cheguei pro Reco e falei, Vi, chamei ele de Vi, né? De vida, que de vida reduzimos para Vi. Falei, Vi, Deus tem falado muito comigo que ele tem algo melhor para mim. Aí ele, você tá doida? É, a vida quis. Aí ele falou, você tá louca? Eu falei, eu acho que ou a gente casa mesmo, estabelece o que Deus quer, ou a gente vai ter que dar uma parada. Porque eu não me sinto mais à vontade. E eu acho que Deus tem cobrado isso de mim. Nesse inteirinho foi quando a senhora foi embora para outro estado, não? Nessa conversa, era pra gente se posicionar. Certo. Então, deixa eu mastigar, pastor. Eu tive uma tentativa ali de falar pra ele assim, vamos se acertar? Você quer casar comigo? Exatamente isso. A senhora que pediu ele em casamento. Quase isso. E aí ele falou, não, a gente já é casado. A gente já vive junto. E realmente, eu tinha uma casa, a gente morava junto. Morava entre aspas. Ele levou parte das coisinhas dele pra lá. Ficava comigo praticamente a semana ali junto. Mas ele tinha a casa da mãe dele. Ele ainda tinha outras casinhas que ele ia. Eu acredito, né? Ele nega até a morte, mas... mas eu acredito que sim. Mas a minha tentativa era de ajuste. Mas ele não quis. Então, ele, tipo assim, não, a gente já é casado, a gente já vive junto, tal. E nessa época ele era muito difícil.
Nossa. Ele era alguém muito ruim. E eu falei, eu não quero mais. A ponto de ter que mudar da minha casa. Porque ele ia na minha casa de madrugada, queria entrar, queria ficar comigo lá. E aí teve dias que eu não quis abrir, ele tacava pedra na minha porta. Nossa. Era uma porta de vidro, aquelas portas de alumínio. E foi fazendo um inferno da minha vida. Um inferno. Aonde eu ia, ele sabia onde que eu estava. Meu Deus do céu, eu chegava em lugares assim, eu lembro que a gente deu um basta aí. Falei, não quero, eu acho que se você quer manter sua solteirice, você vai viver sua vida. Mas eu não quero viver assim. Eu quero acreditar, eu quero continuar vivendo isso que Deus falou para mim. E ele estava na igreja? Ele ia de vez em quando, pastor. Ele já tinha uma concepção, mas ele não estava na igreja. Ele ia ali no Evangelho Pleno e tal. E aí, nessa época, quem era muito próximo a nós era o Bispo André, o Deco. Sim. O Deco, ele fazia a produção do Reco ali, do Detentos na época. E aí eu fui me aconselhar com o Deco. Falei, vou tomar uma decisão. O que você acha? O Reco não quer casar. E, tipo, eu tô numa novidade de vida e tal, mas no meu coração muito apertado. Porque Deus já tinha falado que a gente ia se separar. Sim. Que a gente não ia ficar junto. Então, na minha concepção, tinha assim, já era, acabou. Mas eu queria muito. E aí o Deco foi, e eu na tentativa de ter um bom conselho ali do Deco, né, que ele é bem maduro, né, o Deco tá velho, né, Deco? Não sei quantos anos que você tá agora. E o Deco já era madurão, já era pai e tal. E eu pensando assim, cara, ele vai me dar um conselho, né, pro Reco se situar e casar comigo. E aí, cara, pra minha surpresa, ele falou, faz isso mesmo. Você não tem sua fé, você não acredita no seu Jesus aí, você não tá indo na igreja. Ele não era cristão na época. O bispo, ele entrava nas igrejas, ele fazia até o da cruz, porque ele era católico. E aí eu falei, creio em Jesus sim. Ele falou, então se apega nele. Sai disso. O Reco, ele talvez um dia, mas hoje não. Tô até com o telefone dele, porque ele disse que quer melhorar, mas, cara, é muita coisa, Kelly. Você é muito nova. E eu acho que se Deus tá te movendo aí pra você ir pra tua melhora, vai pra tua melhora. E eu fiquei passada, pastor. Nossa. Passada, porque eu falei, cara, se o melhor amigo dele tá falando isso pra mim, então, tipo assim, é pior do que o que eu pensava. Mas aqui dentro, sabe, aquele sentimento de não querer largar, de não querer soltar. É dependência, filho. Dependência emocional, tudo que você pode imaginar. A pessoa totalmente conflitada, e aí deposita expectativa em alguém. Esse alguém não é que ele não quer te dar, ele não tem pra te dar. É porque naquela época, o que ele demonstrava, literalmente era, não vai dar certo. Mesmo que ele estava indo em alguma igreja, frequentando e tal, naquela época o que ele mostrava realmente, olha, não vai dar certo. As pessoas falando que não irão dar certo. A boca dele falava, eu amo você. Mas as atitudes... Totalmente. Ele ia pra um evento no interior, qualquer lugar que fosse com detentos, que na época ele estava no auge ali ainda. Cara, reza a lenda, né? Que cada cidade ele tinha uma casinha aí espalhada. Não sei te dizer. Mas na época, quando eu tive essa concepção, falei, não é isso que eu quero pra minha vida. E Deus já havia falado pra mim, eu tenho algo melhor pra você. Os planos que eu tenho pra você é superior a tudo isso. E essa palavra ela cresceu no meu coração a ponto de eu não me satisfazer mais. E aí foi quando a gente começou a dar uns passinhos para trás. Eu falei, não quero mais, pega as suas coisas, vai para sua casa. Não quero mais estar junto. Você quer ser meu namorado? Então a gente vai namorar. Leva suas coisas embora. Na minha casa você não vai dormir mais. E aí foi aonde virou um pé de guerra. Eu lembro de uma vez que ele nunca tinha ido na Paz e Vida comigo. Quando eu comecei a dar os meus passos para trás, ele foi na igreja com Culina. Nossa. Ele arrastou o Culina e falou, vou lá conhecer seu pastor, esse homem que está querendo tirar você de mim. Foi ele e Culina congregar comigo nesse dia, lá na Paz e Vida, lá no Vale de Lima. Porque ele queria encontrar respostas, mas na verdade não era o externo que estava me movendo, era o próprio Deus que falava. E aí nessa confusão ali, teve várias situações, até que aconteceu um dia que de fato eu encontrei ele na porta de uma igreja com uma pessoa. Vai me matar contando tudo isso. E ali eu tive argumento, porque até então o meu argumento não o convencia, a ponto dele continuar insistindo. De tipo, não, a gente tá junto, a gente tem uma vida junto. A gente já tava namorando há mais de quase 2 anos, eu namorava ele já. E ali, tipo assim, não, Kelly, não vai desconstruir uma coisa porque agora você foi pra igreja. Tipo assim, você tá entendendo? E aí realmente, tipo, não fazia muito sentido. E quando eu falava, não, é porque você não gosta de mim. Quem disse que eu não gosto de você? Eu amo você.
que é as prisões que a gente acaba se encontrando emocionalmente, né? Vou lembrar de novo, gente, ele não era cristão, eu estava numa transição, fui primeiro que ele. E ali, nesse dia, encontrei com ele ali numa situação, e foi a gotinha assim no copo que transbordou, e eu pude ter um argumento para falar, você tá vendo por que a gente não vai ficar junto? Você tá vendo que de fato você não me ama? E aí foi onde a gente se separou, de verdade mesmo. Aí nos separamos, ali ele meio que entendeu. Nesse dia eu levei minha mãe junto comigo. Então minha mãe foi comigo, foi um bafafá, um babado, né? E minha mãe enquadrou ele ali e falou, e aí? Que você é namorada da minha filha, você diz amar minha filha, e aí tá nessas palhaçada, né? Alguns irmãos da congregação que ele estava dizendo que estava indo, estava lá também. Então, assim, não foi só uma conversa nós dois sozinhos. Sim. Foi algo bem aberto, assim. E aí ele caiu em si, ele percebeu que também, cara, que doideira que eu tô fazendo, né? E nessa época a gente se separou mesmo. Fiquei aqui em São Paulo acho que uns 3 meses ainda. Sim. Continuei tentando viver uma vida aqui. Mas eu era, assim, muito apaixonada por ele. Ele se dizia ser muito apaixonado por mim. Então, ele me ligava. Eu ainda tentava, tipo, contornar, criava expectativa. Nesses 3 meses, voltei a sair com algumas amigas minhas, solteiras. A gente começou a sair junto. Onde eu estava, parecia que eu tinha um luminoso na cabeça. Gente me procurava, falava assim, oi, você é a Kelly? Sou... O Reco só mandou te dizer que as ruas estão te vendo. Ele tinha uma frase assim, nossa, que as ruas estão te vendo. E ali minha espinha até gelava, que eu tinha um medo danado. Eu falava, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui. E aí meu ciclo de amizade foi diminuindo, porque a maioria dos amigos que eu tinha era em comum com ele. Então nós tínhamos alguns amigos que eu saía com esses amigos para festa, para alguns lugares. E aí, quando eu, tipo, falava com esses amigos para sair, eles falavam, tá doida que eu vou sair com você? Nunca, nunca, o Reco nunca quer ele não, se ajusta lá com o Reco, cara, tal. Então, tipo assim, foi se estreitando o meu ciclo de amigos. Pessoas que eu andava, que era conhecida dele, tipo, já não queria mais sair comigo, porque eu era também bem danadinha, vamos dizer assim. Ainda que eu estava numa transição com Jesus, eu ainda estava transitando ali, né? E aí eu fui percebendo assim, cara, minha vida vai ser bem difícil aqui. Ponto. Vamos. Você que está nos assistindo, nos escutando, você está entendendo que na vida você precisa ser perseverante? Muito. Porque se você escolher de qualquer forma, talvez você não aguente e volte atrás. Então, antes de você tomar qualquer atitude, você precisa de entender o quê? Será que eu estou tomando a atitude que Deus gostaria que eu tomasse? Será que é a hora certa? Será que é o momento certo? Será que eu vou aguentar passar pelo que eu estou passando? Será que realmente é isso que Deus deseja para mim? Porque a história da pastora Kelly não é uma história única. Existem outras Kellys por aí. Só que essas outras Kellys, ao invés de estar perseverando, estar aos pés da cruz, insistindo no Senhor, estão agarradas emocionalmente em pessoas que, ao invés de estar edificando elas, na verdade estão matando elas por dentro. Então eu gostaria muito, a pastora vai continuar falando aqui da história dela, mas eu gostaria muito que você fizesse uma autorreflexão. Será que realmente Deus está no negócio? Será que realmente é de Deus? Será que Deus me escolheu e me chamou para mim estar passando por esse momento? Ou simplesmente é a emoção da minha carne, porque eu amo, porque eu gosto? Será que é isso que Deus gostaria? Reflita, pense, analise, porque o que Deus não quer é ver você sofrendo, ver você longe dele. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. É uma verdade. Mas também a gente precisa de entender que a mulher santa, a mulher que foi casada, a mulher que se converteu, calma. Você ainda é nova demais, talvez. Olha Deus falando com alguém aí, calma. Veja tudo, analise tudo. Depois você tome as suas melhores decisões. Tá certo? E aí, pastora? É bem isso, pastor. E aí, nesse período, foi aonde realmente eu tive que exercer aquilo que eu estava gerando no meu coração acerca da fé, acerca de realmente é isso que você quer para a tua vida. Bifurcação, né? Exato.
E a minha mãe, ela já estava muito chateada com tudo que eu estava vivendo, então ela não concordava nem de eu ir para a igreja, porque ela achava um absurdo eu, com a idade que eu tinha, estar na igreja de crente. Ela falava, você é muito nova, o que você está fazendo lá? Que não sei o quê, não precisa de tudo isso, não sei o quê, lá, enfim. Mas também ela não concordava com a questão do meu relacionamento com o Reco. Ela achava absurdo, pelo estilo de vida dele na época, por todas as situações, né? A maioria das pessoas sabe, minha mãe, ela trabalhou muitos anos aí na polícia, hoje ela é aposentada. E não era segredo dentro da minha casa o estilo de vida que o Reco tinha naquela época. Então ela gritava a todos os cantos, tipo assim, cara, não é pra você, que escolha doida você tá fazendo pra sua vida, tal. E ali, conversando com ela, eu falei, mãe, tá bem difícil, tal. E ela falou, por que você não vai pra casa do teu pai? Passa um tempo fora. Meu pai, na época, morava na Paraíba, com a esposa dele, a Núbia. Beijo pra vocês. Espero que vocês assistam. Meu pai estava lá, a gente também teve pouco contato. E graças a Deus, tipo, ele não hesitou. Quando eu pedi socorro ali junto com a minha mãe falou, Ana Kelly tá dando muito trabalho, você precisa fazer alguma coisa. E eles não hesitaram ali em me receber com o Gustavo. E eu fui para lá. Fiquei 1 ano e pouquinho na Paraíba. Não chegou a 1 ano e meio, mas fiquei 1 ano e pouco lá. Tinha contato com o Reco? Não, nesse tempo não. Muito longe, né, pastor? Não tinha essa velocidade de informação igual hoje. Tinha WhatsApp, celular smart, não existia isso. Tinha celular, mas era aqueles pré-históricos, só ligava. Mas não tinha. Foi bem difícil a minha transição para lá, então eu fui bem apertada financeiramente para recomeçar uma vida lá, com esse emocional todo descalibrado. Então, mal se falava com ele. Falei com ele já na época que foi para eu voltar para cá. E aí eu ligava para ele dos orelhão da vida lá. Mas nada no sentido consistente, de troca de ideia, nada disso. Eu fui realmente para tentar ver se eu me encontrava. Mas, na verdade, eu fui dar trabalho também lá, que eu dei bastante trabalho lá. Porque aí fui para lá, mas você já conhecia Jesus? Sim, mas eu estava extremamente frustrada nas minhas decisões, em tudo que estava acontecendo ao meu redor. E aí, mesmo conhecendo Jesus, aqui dentro não estava fazendo muito sentido muita coisa. E aí dei um trabalhinho pro meu pai lá ainda, né? Fiquei um tempo lá, estudei, trabalhei, fui viver. Arrumei outras pessoas lá também, namorei com alguém lá. E o Gustavo crescendo. Crescendo. Nesse meio... Crescendo. Meu pai super cuidou do Guga, então o Guga, tipo assim, era um nenenzinho quando a gente foi, já voltou rapazinho, né? Já voltou maiorzinho ali, quase 4 anos, 5 aninhos quase. E tipo, cara, aí novamente eu pude me encontrar. Sabe, tipo assim, cair em si. Por mais que tava triste pra caramba, ai, não é essa a vida que eu queria pra mim, ai meu Deus, meu pai até falava, pode chorar, chora bastante, chorar não mata. Ponto. Como que foi o retorno pra cá? E aí voltei pra São Paulo, pasme, no dia que eu cheguei o Reco tava na porta da minha casa. Mas aí eu já voltei mais madura, né, voltei mais centrada, não acreditava mais em tudo, já tinha sarado aquela ferida. Então... já voltei com o meu coração mais tranquilo. E aí voltei, eu tinha umas amigas, Jaqueline, Isabela, que eu falava bastante. E elas também tinham um relacionamento com ele, falava tal. No dia que eu cheguei, ele estava lá. Minha mãe falou, pronto, começou tudo de novo. E aí eu falei, não, mas não começou, não vou voltar, né? Vou ficar de boa. E ali ele já era outra pessoa. Ele já estava bem maduro. Como que aconteceu tudo isso? Aí você volta no podcast dele com o pastor, que ele vai te contar. Que ali ele já tinha tido um encontro com Jesus, ele já estava transitando ali no curso de teologia dele, ele já tinha lançado, se eu não me engano, um CD dele. Não lembro se nessa época ele já tinha lançado CD, acho que não. Não lembro. E ali ele já estava bem maduro. Ele veio super maduro, me abraçou, está bem e tal. Viu o Gustavo estava bem. E aí a primeira fala dele foi assim, você não quer casar comigo? Eita! Eu falei, não. A bagunça que você fez é agora que eu arrumei, né? Aí ele falou, sério. E a gente voltou a se encontrar nesse sentido de, e aí, será se vai rolar? Curiosidade.
Quem mais insistiu? A senhora ou o pastor Reco? Nesse retorno? Ele. Não acreditava mais nele. Não acreditava, pastor. Ele falava, mas eu já não... Tipo assim, cara, eu te conheço. Será? Você tá entendendo? Tipo assim, eu sei o que você fez no verão passado. E aí eu não acreditava muito nas coisas que ele dizia. Porém, é lógico que bate aquela... Será? Se não é? Mas não. Mas foi muito rápido. E ali, nesse meu retorno, a gente se encontrou algumas vezes. Ele já não estava mais, né, na igreja que ele estava. Ele já estava congregando já na Amor e Fé com o bispo Leonardo, com a bispa Célia. E aí, nessa congregação que ele estava ali, ele já tinha outra mentalidade. Ele já estava maduro com as questões de Jesus. Ele realmente estava bem diferente. Né? Então, a trajetória dele, assim, Deus amassou, né? No sentido de várias coisas. Eu não falo que foi Deus que amassou, porque muita coisa que ele conquistou não foi dada por Deus. Então, tirou dele quem deu para ele, né? Então, ele já estava, assim, bem... Mas a fala, a maturidade, o pensamento era outro. E aí foi aonde ele veio, falou comigo. Eu falei, acho que não. Resumo, me convenceu, né? A gente casou em 4 meses. Nossa. 4 meses a gente casou. Eu voltei da casa do meu pai, em 4 meses a gente casou. Nesse casamento, nesse tempo do casamento de vocês, ele já tinha renunciado detentos? Então, não vou dizer uma renúncia porque ele nunca deixou de fazer parte ali. Ele parou um tempo. Ele parou, acho que uns... Nessa época, eu acredito que ele já não estava mais cantando. Certo. A senhora não era estabilizada, assim, financeiramente, mas como que foi? Porque o Reco, no Detentos, tinha dinheiro. Sim. Né, tinha... Não, o nosso retorno, tipo assim, vamos voltar? Não, acho que não é legal. Não, mas eu quero casar com você. Certo. Pra mim, eu já vi, cara, que diferente que esse cara tá, né? E aí ele via, falava de Jesus pra mim, falava da Bíblia. Tipo assim, cara, eu quero honrar. Eu quero honrar a pessoa que eu amo, é você e tal, e eu quero ter uma vida contigo. Só que ele era outra pessoa, pastor. Então, tipo assim, nós namoramos esse primeiro tempo. Era uma pessoa, era um rolê, era uma mente, era uma alegria de um jeito. Este Reco que a gente se reencontrou era outra pessoa. Todos os aspectos. Emocional, no sentido ele com Jesus, e inclusive o externo. Então ele estava assim, tipo assim, vazio de quem ele era. O rap para ele já não era mais tudo aquilo. Então ele já não estava mais com o rap como prioridade. A questão financeira dele, ele já tinha, tipo assim, perdido muita coisa. Ele estava numa reconstrução mesmo. Certo. E aí foi aonde a gente foi o maior desafio nosso. Porque aí eu aceitei. Falei, legal, então vamos casar. Pastor, em 4 meses, assim, do nosso reencontro, de quando eu voltei para o dia que a gente casou, foi isso, 4 meses mais ou menos. Ele me levou lá na igreja, na Amor e Fé, me apresentou a bispa, me apresentou o bispo. Ele já estava ali na construção do novo CD dele e tal, fazendo as coisas dele. E aí eu falei, a bispa foi uma pessoa, assim, sensacional, a bispa Célia, né? Que foi a que cuidou de nós ali, nesse início. E aí ela falava muito sobre o santificar, sobre o acreditar, sobre a gente realmente viver isso, né? E aí a gente tomou a decisão. Mas como vamos fazer isso, que a gente não tem nada? Eu tinha acabado de voltar lá da Paraíba. Não tinha emprego, não tinha muita coisa. Ele estava também recomeçando e reconstruindo a questão financeira, a questão da carreira dele, como que ia ser dali para frente. E aí a bispa falou, isso não é problema. A igreja vai abençoar vocês. E aí foi onde a gente fez a grande loucura que foi esse evento casamento, né? Casamos ali na igreja, né? Os nossos amigos, padrinhos, pessoas que nos apoiaram, que foram muitos, né? Amigos dele ali de infância, meus amigos também. E ali a gente selou a nossa união. Ele vai vir nos próximos episódios. Pode deixar uma garrafa daquele refrigerante que ele não gosta? O Dolly. Nosso casamento foi regado por Dolly. A gente ganhou tudo, assim, pastor. Deus honrou a gente demais, né? Então, desde a decoração,
a roupa das minhas crianças, né? Que o Gustavo, Larissa foi os nossos daminhos ali, os padrinhos foram. Mas desde a balinha que foi servida, tudo. A gente foi muito honrado, assim, por Deus. Né? Ganhamos muita coisa para nossa casa, mas financeiramente falando, a gente estava sem perspectiva. Não tinha dinheiro para quase nada, vamos dizer assim, né? Mas a parte boa é que a gente acabou sendo reconstruído juntos. Então, eu vejo hoje, lógico, 20 anos, né? Não, comemoramos 18 anos que oficializamos a nossa união. 18 anos, olhando daqui para trás, eu vejo, cara, o tratar de Deus. Porque talvez se eu tivesse casado com o Reco, na época que ele era muito cheio dele, do dinheiro dele, da fama dele, das coisas dele, talvez hoje a gente não estaria junto. Então, essa reconstrução, ainda que começou ali muito escassa, muito difícil, foi muito boa, porque forjou realmente eu e ele. Tipo assim, é isso que vocês querem? É só nós dois agora. Sim. Era só eu e ele. Mas o interessante dessa história é que a senhora não falou assim, é o mesmo Reco de antigamente. Não, a senhora falou assim, não, peraí, deixa eu ver se é uma mudança realmente. Porque as pessoas acreditam na mudança depois que vê. Se não tem mudança depois que vê, não adianta a pessoa falar assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Na verdade, não vai dar certo. Não. Porque a gente está cuidando de uma família, de um casal, que a mulher sabia como que era antes. Não foram discipuladas pelos pastores locais. Agora está passando pelos mesmos problemas, casaram, está passando pelos mesmos problemas que era antes. A pastora Sá falou assim, mas você sabia? Ela falou, realmente eu sabia, mas está tão difícil. Imagina. Mas se não teve melhora nem pouco antes, será que vai ter melhoras agora? Já, como diz o nosso pastor, já conseguiu o que queria? Será que ele vai melhorar agora? Eu acho que não. E esse período de construção, pastora, qual foi o momento assim, mais difícil na vida de vocês? Ai, pastor, teve vários. Vários mesmo, assim. Teve a nossa construção juntos, né? Que foi eu casar com um homem que eu achava que eu o conhecia. Mas quando eu entrei para dentro de casa, que eu fui ver esse novo Reco, vamos dizer assim, essa nova vida que ele estava me oferecendo, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Foi muito difícil a adaptação ali no início do casamento. Foi muito difícil criar filhos. Nossa Deus, teve vários impasses assim, né? Então, deixa eu enumerar aqui. Nesse tempo, nesse primeiro momento. A nível casamento, tá? Foi difícil estar casado com alguém que... Depois de tanto tempo que eu me separei, né? Que eu fiquei 1 ano e pouco longe dele. Quando a gente voltou, a gente já voltou para casar. Então, assim, vou enumerar as crises, né? Dentro do casamento, casar com alguém que era totalmente diferente daquele que eu tinha namorado há 1 ano e tarará atrás. Foi muito desafiador esse novo Reco, essa nova Kelly. Foi muito desafiador você entrar num casamento com alguém que tinha tanto tempo que eu não estava e agora trazendo Cristo para dentro dessa união. Foi muito desafiador ter que morar na casa da minha sogra, que nós a princípio fomos morar ali, ela cedeu, né? Parte da casa dela para nós, a gente fez uma casinha para nós, um quarto, uma sala com cozinha. E, tipo assim, tudo muito desafiador. Minha vida com Deus, um desafio acreditar no que eu não via. Um desafio para mim como mulher, ter que me sujeitar à palavra de Deus, pastor, era muito difícil. Eu era muito briguenta, muito tipo, tem que ser do meu jeito. E eu faço o pescocinho assim porque eu era desse jeito. As coisas têm que ser da minha forma, do meu jeito, tal. E ali vinha a Bíblia e cala sua boca, para de falar. A mulher que é de Deus, ela é virtuosa, ela ganha o marido na virtude. Ela tem zelo pelo lar, pelos filhos. Eu falava, meu Deus, como que é isso? Foi desafiador me tornar esta mulher de Deus. Porque até então, eu estava na igreja, né, voltando para o 1º ano, 2º ano de crente, eu ia por conta de quem? Da família. Certo. Agora eu tinha família.
Só que eu não tinha acesso a esse Deus para aperfeiçoar esta mulher para estar com essa família. Você tá entendendo? Sabe o que é interessante? Eu acho que isso daí é em todas as pessoas, né? Nenhum casamento já vem já pronto. Pronto. Já, 100%. Não vem mesmo. O casamento é uma construção. Aí eu quero uma família, eu quero família, mas quando entra dentro da família... Exato, toma a família. O que você vai fazer agora? E agora se vira. Porque a gente só conhece mesmo o que é uma família, quem é o outro, quando a gente está dentro, de casa. Está vivendo. Eu conheço por completo. Não conhece. É isso. Fora que, normalmente, o período do namoro é o período da paixão, é a emoção, né? A pessoa solta um pum, nossa, que cheiro de... que horror! De Ferrari, que cheiro de Malbec. Ai, gente, tudo é legal. Tudo é bom, tudo tá certo. Desse jeito. Agora, quando entra dentro de casa, o dia a dia, quando vê realmente, acorda do lado... É complicado, povo. Vê o bafo. Complicado. Vê a falta de dinheiro. Mas hoje, graças a Deus, assim, eu tenho essa experiência, né, essa minha experiência aí, para aconselhar essas novas. Então, eu utilizo muito disso. Você conhece? Porque eu não fui amiga do Reco. Ele se tornou meu amigo depois que casou. Você tá entendendo? A gente se encontrou aleatoriamente num rolê. Ali a gente se emaranhou, um pulou no colo do outro. E, tipo, agora somos namorados, vamos namorar. Um fogo estranho, que não era de Deus. E, tipo assim, tá bom. Vamos casar agora. Mas a gente não tinha esse elo de, tipo, confiabilidade, de amizade. Qual é o seu sonho? Quais são os seus ideais? O que você almeja para a tua vida? Não existia. Eu não tive um amigo. Eu simplesmente pulei em alguém, literalmente, agarrei para mim, alguém que, tipo assim, puxa, é legal. Porque, infelizmente, quando você não tem princípio, você não se apaixona por uma pessoa, por quem está ali dentro. Você se apaixona por quem ela mostra que ela é. Vou mandar nessa história, pastora. E quando veio, assim, para vocês, esse chamado, assim, essa vocação pastoral mesmo? Quando Jesus. Vocês entenderam, assim, não, agora é o momento? Então, acho que não houve esse momento, né, de agora é o momento. O Reco, ele sempre foi ele. Sempre teve, né, essa questão da chamada, do anúncio do evangelho muito latente nele. Então, quando ele veio para Jesus, a persona dele, a pessoa dele, já era alguém que anunciava muito a graça de Deus ali, a glória do Deus que alcançou um cara improvável. Então, aonde ele andava, gritava-se, tipo assim, sobre um Deus que pegava o improvável e trazia. Então, ele sempre teve essa facilidade em trazer muitas pessoas para perto. Muitas. E mesmo ele novo na fé, ele já arrastava muita gente. Com a música, com a palavra, que ele sempre teve uma palavra muito boa nesse sentido. Porém, a gente sabia. É uma construção, um dia talvez vai chegar. Então, ali lá pro, sei lá, 9º, 10º ano que a gente estava convertido, né? Congregando lá na Amor e Fé, cresceu esse desejo no coração dele. Até então, ele era um evangelista, né? Nós fomos servir a obra, servir a congregação e o reino. Então, sempre servíamos. Desde o início do nosso casamento, o Reco sempre esteve ministrando a palavra de Deus. Sempre. Mas com tanto conflito no casamento? Sim. Sempre. Eu falo que a gente tem uma vocação natural dentro de nós. Ela é aperfeiçoada de acordo com as nossas experiências. Somos aperfeiçoados de acordo com a nossa maturidade. Mas a chamada, sabe, do sai das trevas vem para a luz, o entendimento da palavra, mesmo ainda imaturos, Deus ele já tinha uma direção muito clara na vida dele. Então, durante 9 anos, 10 anos, ele evangelizava, anunciava. A gente rodou o Brasil inteiro, o Reco falando do testemunho dele. Chegava de ser chato, às vezes. A gente chegava, às vezes, a fazer 3 eventos, 3 cultos, e ele contava a mesma história. E ali Deus usava muito ele para trazer pessoas semelhantes a ele para o reino. Quando completou esses 10 anos aí, a gente já estava servindo a igreja local, lá na Amor e Fé, né? Fomos separados. Eu primeiro fui separada do diaconato.
Me despertei mais cedo do que ele para servir a igreja local. Na sequência, ele foi também, servimos a igreja junto com o bispo. Ele foi também consagrado a evangelista, reconhecido ali na congregação. E cresceu no coração dele, o cuidar de pessoas. A maturidade que trouxe para ele o evangelismo foi tipo assim, cara, não adianta só ganhar, tem que cuidar. Certo. E aí eu falava, sim, por isso que eles têm igreja. Por isso que a gente ganha e tem a igreja que ele vai ficar. E ele falava que mas não é só isso. E ali a oração dele mudou muito. Mudou e ele falava assim, um dia eu quero ser que nem esses pastores aí. Que ali orava, ele ganhava o povo para Jesus. E falava, pastor, você quer vir cá orar, fazer oração de confissão? E o olho dele brilhava, tipo assim, um dia eu vou ser esse pastor. Então ali começou essa construção no sentido pastoral. Eu muito resistente, porque na minha concepção reino, a gente já investia muito no reino. Sim. Meu marido era 7 dias na semana pregando o evangelho. A senhora era mais resistente nessa parte do que ele? Muito mais. Na minha cabeça, a gente já servia o reino com excelência. Eu já tinha uma entrega no altar, meus filhos em sujeição à igreja, eles serviam, né? Estavam lá. Eu também estava servindo a igreja local. Eu era muito religiosa, pastor. Achou que até ali... Tava ótima, tava uau. Nota 10 em tudo pra mim. Maravilhosa. Eu, na minha cabeça, tá? Eu era muito religiosa, tá? Sério. Então, na minha cabeça, tipo assim, já faço tudo que eu tenho que fazer. O que mais que esse homem ainda quer fazer, né? E aí ele falava muito sobre essa questão de um dia se tornar um pastor. E ele partilhava com o bispo Leonardo, e o bispo falava pra ele, um dia, Reco, um dia. Porque ele queria muito pastorear, mas como que pastoreia um homem que, tipo assim, corre na veia evangelismo? O anúncio. Sim. Nossa, a intensidade dele para ganhar pessoas era, assim, sensacional. Mas a tolerância com os irmãos que já estavam dentro era assim. E aí o meu bispo tinha muito esse olhar em relação a nós, né? E aí um belo de um dia, realmente, assim, Deus foi nos amoldando. Então, o projeto Resgatando Valores, falo projeto, porque na época era um projeto, nasceu exatamente dessa motivação dele, de não somente evangelizar, mas de discipular. Consolidar, né? Discipular. Consolidar, o trazer essas pessoas não só mais agora para sair das trevas e vir para a luz. É aquela perguntinha, tá? Sair das trevas e vir para a luz, e agora? Então, o Resgatando Valores, ele nasceu desse desejo do pastor Reco de, tipo assim, a gente vai começar a apresentar o pós. A gente vai começar a ensinar o que a pessoa tem que fazer depois que ela aceita Jesus. Sim. E eu falei, você não tem braço para isso, meu bem. Como que você vai discipular o mundo? Como que você vai discipular todas as pessoas dos lugares que você vai? Porque ele visitava muitas igrejas, ele era muito convidado para ir e tal. E aí ele sempre orando, elaborou esse plano, né, o plano de salvação que a gente já conhece, que um dia estávamos Adão e Eva, a guerra dos anjos, elaborou tudo isso de uma forma muito de Deus ali. Eu acompanhei, não estou menosprezando nunca o poder intelectual ou a maturidade de inteligência do meu marido, mas foi Deus purinho que deu para ele. A forma simples do falar sobre o prometido, que éramos presos e condenados, mas por quê? Qual o motivo, assim e tal. Enfim, ele elaborou tudo na intenção de que, já que eu não consigo alcançar todos no discipulado, eu vou começar a ensinar para evangelistas, obreiros, pessoas, pastores, esse plano, porque é isso que salva. É isso que mantém a pessoa na igreja. É isso que vai manter a pessoa firme em Jesus. O legal de você conversar com pessoas é que você sabe todas... A senhora é uma pessoa de voz, né? Sim. Tem voz e tal. Mas eu já vi essa história no âmbito do pastor Reco, né? Mas não com a mesma intensidade da senhora. E aí a gente vê assim que a união das pessoas, a união da família, do cônjuge para um projeto é muito valioso, porque se só o pastor pensa nisso, talvez não seria essa bênção que é hoje. Exatamente. Né? Mas vocês dois pensaram juntos, falaram assim, não, vamos fazer, é isso que Deus quer. Mesmo com resistência, mas sabia que era um plano divino do Senhor,
sabia que Deus também queria muito mais na vida de vocês. Isso mesmo. Tem uma história, a gente já começa já pro final já. Fechou. Mas tem uma história, pastora, que a senhora contou para nós, aí foi no processo de saída da Amor e Fé e tal, lá no Bispo Paulo Moura. No bispo? É. Então, aí nesse processo, muita coisa aconteceu, o Reco colocou em prática, eu acompanhei ele, decidimos ter mais um filho, então eu tive a Manu no início do casamento. Nesse período que nasceu esse desejo dele pastorear, porque nasceu nele, nós tivemos mais um filho, que é o João, e nessa gravidez do João, foi aonde o projeto Resgatando Valores ele já estava no papel. Então o Reco ele já ia anunciar, mas ele já tinha uma palavra no discipulado. E ali a gente encontrou um espaço para poder fazer a base missionária, que o nosso desejo era termos uma base missionária. Um lugar onde a gente pudesse ensinar estratégia missionária para evangelista, missionários, obreiros, pastores. E era lá na igreja do pastor Josias, na Presbiteriana, ali na rua da minha casa. Certo. O pastor cedeu aquele espaço e toda segunda-feira a gente ia para lá para pôr esse plano em ação. E nisso, o Reco ia toda segunda. Ali a gente começou a juntar um monte de gente, a galera vinha para aprender e foi se estendendo. E o Reco crescendo nesse sentimento pastoral, que ele queria cuidar de pessoas, mas aqui não. Eu estava no meu momento mãe. Eu estava gerando mais um filho e tipo assim, não, ainda não. Estava congregando na Amor e Fé, enfim. Meu filho nasceu, o projeto continuou sendo desenvolvido, a gente começou a aplicar isso em outros lugares. Eu sempre tive muito na minha cabeça, pastor, muito claro acerca do papel que Deus quer que eu desempenhe dentro da minha família. Então, tipo, mas você fala muito do teu marido. Sim, porque o meu ministério está muito atrelado ao dele. Hoje eu compreendo que a nível identidade a gente somos totalmente diferentes. Mas, compreendendo um Deus soberano, um Senhor que não erra, um Pai que zela pelo seu propósito, eu não tenho dúvida que hoje a minha união com o Reco, ela tem sim, está no centro da vontade de Deus. E a gente caminha junto. Os dois são uma só carne. E aí, tipo assim, não faz sentido eu falar apenas da minha parte. Até porque a Bíblia me coloca num lugar de ajudadora. Você está entendendo? Então, quando eu falo assim, talvez eu traga uma ênfase, o ministério do meu marido. Mas quando Deus criou Eva, ele já criou Eva com um propósito. Falou para Adão, não é bom que você esteja só. E eu vou fazer uma para você que ela é idônea. Ela é nível a nível com você. Essa é a verdadeira submissão, né? É isso. Vou trazer para você, Adão, uma mulher que ela vai ser a tua auxiliadora, aquela que encaixa com você. E não é o encaixe só sexual. Então, eu acredito que a mulher, ainda que vivemos num tempo moderno, a mulher moderna, né, a mulher que tem ministério, a mulher que faz, a mulher independente, zelo por tudo isso. Eu vivo isso. Mas eu não posso hoje, tipo assim, pastor, a minha vida ministerial caminha longe da do meu marido. É preocupante. Sim. Porque eu sempre entendi que o meu papel ministerial primordial, primeiro, é auxiliar meu marido. Mas também a senhora só entendeu isso, pastora? Por quê? Porque o Reco, ele se posicionou da maneira correta. Porque se ele fosse uma pessoa zoada, uma pessoa que não quisesse nem saber, lógico que não teria uma missão dada por Deus. Ele assumiu a missão dada por Deus e a senhora, debaixo dessa submissão, a senhora encaixou e foi viver os milagres do Senhor. É isso. Tem muito homem que usa dessa palavra submissão, às vezes, para cortar um ministério que Deus quer derramar sobre aquela família e você vai fazer o que eu quero. Exato. E, na verdade, não é dessa forma. O homem que está nos escutando agora, está nos assistindo, toma posse daquilo que Deus quer para a sua vida, que você vai ver a sua esposa automaticamente se submetendo ao mesmo projeto e vocês vão caminhar Exatamente. junto. Talvez brigas acabarão, talvez discussões acabarão, talvez dois pensamentos acabarão. Por quê? Porque você está pensando longe da presença do Senhor e a sua esposa está ansiando por um sacerdote dentro de casa, mas você
tá vacilando e aí só tá trazendo mais confusão. A história da pastora deu certo, por quê? Tá dando certo, por quê? É referência por quê? Porque ela se submeteu a um projeto não do pastor Record, mas a um projeto que Deus derramou sobre essa família. Isso mesmo. E aí eu falo que normalmente a grande parte dos conflitos ou até mesmo dos problemas na família tá nos papéis errados. Quando assumimos um papel errado. Eu, né, amo, e eu sei que Deus ele tem uma vocação muito grande comigo em relação a zelo, discipulado e cuidado com mulheres. E eu sempre falo para as mulheres, quando a gente sabe o que Deus espera de nós, acerca do nosso papel matriz, nossa base, porque no decorrer da vida a gente aprende outros papéis. Então, no decorrer da vida de uma mulher, ela pode estudar, ela vai se formar, ela vai dirigir, ela pode viajar, ela pode ser empresária, ela pode estar fazendo muitas coisas. Mas quem ela é, de fato, a estrutura dela natural, instintiva que Deus criou, foi essa. Foi para auxiliar. A mulher não veio para gerenciar ou para governar. A mulher ela veio para ser governada. Me perdoem. As feministas de plantão, eu também sou feminista, defendo várias causas feministas, mas infelizmente tem adoecido as mulheres isso. Quando saímos do nosso papel matriz, às vezes, né, muitas podem dizer por conta deste homem que não dá essa base para ela, deste homem que tipo assim, tá bom, vou me sujeitar a um banana, a um cara zoado. Sim, é zoado mesmo isso. Porém, se você escolheu errado e é uma mulher de fé, a Bíblia te direciona. Santifica teu marido, ganha ele em virtude, mas não saia do lugar ao qual Deus te chamou para estar. Porque acima do nosso marido tem Deus. A palavra de Deus ela precisa nos governar. Se eu tenho um marido que não é governado por Deus, é difícil eu ceder ao governo dele. Mas se eu tenho um governo de Deus, esse governo diz para você, eu cuido de você. Olha que frase interessante que a senhora disse. Se eu tenho um marido que não é governado por Deus, vai ser difícil ceder ao governo dele. Exato. É interessante. Porém, quando o meu marido ele é governado por Deus também, e nós compreendemos ainda que muito complicado você se desmembrar da cultura que você foi criada. Eu fui criada numa cultura extremamente feminista. Eu cresci com a minha mãe falando sobre que mulher não pode se rebaixar ou abaixar para homem. Abaixa muito que você mostra o bumbum. E aí o bumbum que ele vai dar um chute na tua bunda e vai te mandar embora. Mulher precisa trabalhar, mulher precisa ter dinheiro, mulher precisa ter condições. Homem não gosta de mulher que depende dele. Eu entrei num casamento com essa mentalidade. Mas aonde eu abro a Bíblia diz, você precisa depender do teu marido. E não é depender financeiramente, é depender emocionalmente, é depender dele no sentido de regra, no sentido de decisões, é estar junto com ele. Então, graças a Deus, assim, o Reco também ele teve a parte dele muito complicada nesse crescimento, porque ele teve que aprender também a se tornar este homem que agora exerce esse governo. E eu tive que me aprender ali com Deus, através da palavra, exatamente o lugar a qual Deus queria que eu estivesse. Então, eu sempre apoiei muito o ministério dele. Sempre. Meus olhos sempre brilhou para o homem de Deus que ele é. Eu costumo dizer que um casamento não dá muito certo sem admiração. Eu sempre admirei muito a forma que ele se movia, a forma que Deus usava ele. Sempre encorajei a ele estar e a fazer. Mas nessa etapa do pastoreio, tipo, para mim foi muito assustador. E eu demorei a ceder. Muito, 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 muito. Então, passei a gestação do João nasceu. Quando eu fui ceder, realmente assim, cara, eu acho que João tinha 5 anos. Nossa. Foi quando eu fui estudar. Eu fui fazer faculdade. E na faculdade de psicologia, eu fui estudar ali no NASP, não sei se o pessoal conhece. Lá na faculdade, tinha-se muito os períodos missionários, onde professores ou missionários do próprio colégio ali, eles iam para outros países e eles voltavam para compartilhar com o campus ali. E era algo obrigatório no currículo da universidade. E aí teve uma desses encontros que eu fui participar, que era o mês da oração, alguma coisa, nem lembro o nome que era. E veio um missionário que ele estava na África, há 10 anos, fazendo uma construção de um projeto lá na África. E essa semana, esse período desse tempo que a gente tinha para celebrar ali, quase todos os encontros era ele que ministrava.
E das palestras que ele deu ali na faculdade, ele veio falando sobre o legado, sobre a construção de você investir tempo em pessoas, em crescer. E ali ele estava falando da obra missionária da Adventista naquele lugar. E aquilo foi crescendo dentro de mim, que tipo assim, Deus esperava mais de mim. Mais da Kelly, no sentido entrega. E tipo assim, eu pensei que era as questões sociais, que eu era muito envolvida nas questões sociais. Então, sempre gostei muito de estender a mão. Eu acredito que existem pessoas que elas estão numa condição de vulnerabilidade, de dureza, não é porque ela é ruim ou porque, cara, é vagabundo. Mas, às vezes, é a falta da oportunidade. Então, eu sempre tive essa coisa na minha mente. A igreja é um lugar de oportunidade. A igreja me deu a oportunidade de me tornar quem eu sou hoje. Estenderam a mão para mim lá atrás, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não tinha nada. E eu sempre tive essa questão social muito aflorada. E ali eu compreendi que talvez era tempo de estabelecer algo social. Sentei com o Reco, troquei ideia. Eu falei, amor, o que você acha da gente estabelecer, então, a base missionária, esse projeto que você tem aí do Resgatando Valores, mas, paralelo a ele, a gente colocar um projeto social. Deus tem falado muito comigo, né? Eu expliquei tudo, as coisas da faculdade. E eu falei assim, eu acho que eu posso contribuir já em alguma questão terapêutica, alguma questão emocional. E a gente traz para perto, citei o nome de alguns irmãos que também nos auxiliavam naquela época, e a gente tentar agregar no sentido da vulnerabilidade emocional que tem mesmo aqui no nosso bairro, tentar estender a mão para a mãe que está sem condições de criar o filho. Enfim, na minha cabeça, naquele momento, a chamada de Deus era para algo social. Você tá entendendo? E aí o Reco super abraçou, porque era o sonho dele que eu realmente tivesse essa virada de chave da gente poder ir para um nível maior de responsabilidade. Que foi aonde conversei com o meu bispo, conversei com ele, falei, bispo, é isso e tal. E aí, nesta época, ele já tinha falado para nós que tinha planos para nossa vida, no sentido maior, pastoral, nos consagrar pastores e tal. Só que eu fiquei tão assim... empolgada com esse outro lado, eu falei, não, bispo, acho que não é a hora. Como é que a gente vai pastorear na minha cabeça? Como é que a gente vai pastorear, sendo que a gente agora vai seguir com outro projeto? Eu falei, não, eu queria fazer essa ONG acontecer. É o sonho do Reco fazer a base missionária e tal. E aí ele falou, Kelly, tudo bem, se você acha. Eu falei, então, mas a hora que a gente tiver um povo, uma galera que segue a gente, talvez faça sentido pastorear. Olha as ideias minhas. Falei, pode ser assim? O bispo falou, eu acho que vocês estão querendo começar de trás para frente. Porque a chamada de Deus para a vida do Reco é pastoral. E eu lembro que a bispa até falou para mim assim, hoje eu vejo muito mais uma pastora em você do que no Reco. Você cuida, você gosta de cuidar, trazer para perto. Será que esse sentimento teu de estender a mão já não é Deus te movendo para trazer para perto, cuidar? E a partir disso aparece a obra missionária. Mas na minha cabeça não. Eu imagino, não é isso não. E aí foi aonde veio essa construção, né? Fomos atrás de espaço, a gente começou a procurar lugares para alugar e fui em vários lugares. Vários lugares. Nossa mente era tipo assim, vamos achar alguma coisa aqui no Campo Limpo ou ali pro lado do Vila das Beleza. Certo. Fomos procurar imóvel, tal, nada dava certo. E um belo do dia o Reco gravou um store, que a gente sempre gravava, ele falou, tô aqui no Parque Regina, procurando um imóvel. A gente quer fazer a base missionária, né? Já estávamos caminhando para isso. E ali, a bispa Andréia viu esse store e ela foi de imediato, já mandou uma mensagem para ele falando acerca de que ela tinha um imóvel lá no Parque Regina, que esse imóvel estava lá parado e que se ele quisesse, se a gente aceitasse, esse imóvel poderia nos servir para a gente fazer essa base missionária. Ilusão da minha cabeça, pastor. Porque eu fui com o intuito de uma base missionária, chegou lá, era exatamente o mesmo lugar onde o Reco fez o curso de teologia dele. Meu Deus. E a gente não sabia. Quando eu pisei meus pés lá, passou um filme na minha cabeça. Porque eu já tinha ido lá, que era o pastor Joselito. Ele fazia, né, o intensivão ali, o curso de teologia, e o Reco fazia as aulas com ele, eu já tinha acompanhado o Reco umas 3 vezes lá. Eu entrei, assim, quando eu pisei os meus pés ali, tipo assim, passou um filme na minha mente. Falei, cara, como que a gente vai começar uma nova etapa da nossa vida no mesmo lugar
que o Reco foi encontrado por Jesus. Ali eu já tinha, tipo assim, convicção. Tem algo maior que Deus quer fazer com a gente. Mas na minha cabeça ainda não era igreja. Nunca, era base missionária. E ainda falei assim, amor do céu, imagina a gente começar aqui agora a nova etapa da nossa vida exatamente no mesmo lugar que começou a sua. Porque começou lá. Você tá entendendo? E aí, tipo assim, base missionária, vamos quebrar a parede, vamos levantar a parede, vamos fazer... Aqui vai ser quarto, ali vai ser banheiro, aqui em cima, que lá tinha uma galeria. Eu quero fazer o escritório, sala de reunião, refeitório. Doida. Fui nessa ideia aí uns 4 meses. Botei um carro meu, fiz uma rifa, tinha um Onix na época. Nós não tinha dinheiro para reformar, o espaço estava todo quebrado. E eu tinha esse carro, eu falei pro Reca assim, vamos rifar meu carro. Vamos pôr esse carro na rifa, o dinheiro que a gente arrecadar, a gente reforma lá, e aí a gente vai e faz dinheiro para esse lugar virar a base missionária. E isso, correndo essa rifa para fazer a reforma, a gente já começou a fazer cursos lá. Já começamos a pôr as coisas para funcionar. E aí, um belo de um dia, fomos na igreja do Bispo Paulo Moura, na época era aqui no Vila das Belezas, sim, a convite de um amigo nosso. Fui lá cultuar, nisso eu já estava a milhão no projeto social. Doida da faculdade, querendo aplicar psicologia em todo mundo, terapia na cabeça de todo mundo. E ali, naquele culto, a gente foi prestigiar esse amigo nosso, Bispo Paulo Moura, né? Nos recebeu, tomamos um café juntos, foi uma benção. Acabou o culto, o pastor foi revelar coisa. Eita. Pastor André Silva, é tu mesmo. Ele começou ali, Deus usando ele foi do fim da igreja. Eu estava na primeira cadeira, pastor. Quando ele foi pro fundo da igreja para revelar, lá no fundo da igreja, eu falei, esse homem vai ficar a noite todinha revelando coisa aqui, gente. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Eu falei, meu Deus, eu quero ir embora. E aí, ele foi ali muito usado por Deus, falando com a Deizinha, estava lá nesse dia. Deus usou muito ele para falar com a Deise também. Deise, depois eu fui conhecer. Para quem não sabe, a Deizinha é um membro da nossa igreja. Está desde o começo com a gente. E ela presenciou esse dia. Tava a Deise, tinha mais pessoas lá também que eu não vou lembrar. Enfim, ele foi vindo. E aí, nesse dia, nessa hora, né, ele veio, eu cabecinha baixa lá, esperando acabar. E aí ele foi e começou a profetizar algumas coisas. Acerca de futuro, de promessas que Deus havia feito na vida de algumas pessoas. E aí eu com o olho fechado, né? E aí ele pegou e começou a falar. E eu, na minha concepção, ele estava ainda nos corredores, profetizando no corredor, falando para outra pessoa. E de repente, assim, eu senti que ele estava olhando para mim. E ali ele falava sobre promessas do passado que Deus havia feito e que estava se cumprindo. E aí eu olhei bem assim no olho dele, que eu vi que ele estava falando comigo. E aí ele falou assim, e por que temes? E por que choras? E por que duvida? E aí até então, eu imaginei, pastor, não é que eu sou incrédula, tá? Mas Deus sabe as formas e meio que ele usa pessoas para falar comigo, justamente porque eu tenho essa resistência. E ali ele falou, Ana, na hora assim o Espírito Santo falou, é você, eu tô falando com você. Ana, por que duvidas? Por que ainda relutas em fazer aquilo que eu te pedi? Perde a sua vida. Perde o controle da sua vida. Sabe aquele lugar lá? Aquele lugar um dia vai ser. Eu vou preparar os melhores para estar lá. Vai ter os melhores médicos, os melhores psicólogos, enfermeiro, assistente social. Eu vou preparar, mas é no meu tempo. Apacenta os meus. Pastor, foi algo assim sobrenatural o que Deus falou comigo naquela noite. Foi algo assim, tipo, cara, o céu na terra mesmo. E eu ainda resistente assim no meu coração, não a palavra, mas será se realmente Deus quer que a gente pastoreie? Porque era tipo desconstruir o sonho de novo, você tá entendendo? Era tipo desconstruir aquilo que eu achava que naquele momento era uau, a base missionária, o projeto social. Como que isso vai acontecer, meu Deus? E ali ele novamente, ele olhou no fundo do meu olho, ele falou, lembra quando você tinha 8 anos de idade? Eita. Eu estava lá. E eu já tinha este plano na tua vida.
Lembra aquela vez que você estava com 12 anos de idade, naquele lugar? Pastor, só eu e Deus sabe o que aconteceu nesses 2 episódios da minha vida. Um, a minha mãe sabe. O outro, a minha mãe não sabe. Mas foi exatamente. E ali ele disse assim, eu te constituí, eu te fiz. E eu sei para que eu te fiz. E da mesma maneira, eu continuo com você. Cuida dos meus. E eu tive certeza, o Reco, ele ficou assim, impactado, ele estava do meu lado. E ali eu tive certeza absoluta que era o tempo realmente da gente pastorear, da gente ter um lugar, não para ser uma escola, um lugar de ensino, mas Deus, ele queria que realmente estabelecesse um lugar para cuidar de outras pessoas. Foi muito, muito assim, forte da parte de Deus a confirmação, a forma que Deus moveu. E eu não tive dúvida nenhuma. E eu já saí dali convicta. Tipo assim, Vi, não é base missionária. Ele falou, tenho certeza disso. Falei, não vai ser projeto social, nem de psicologia. Deus quer que a gente cuida de gente. A Igreja Resgatando Valores tem 3 tempos. Ela foi constituída em 3 tempos. Lógico, teve a eternidade. Sim. Quando Deus falou com o pastor naquela viagem e tal, no projeto. E a partir daí foi tipo, eu acredito que seja o selo. Foi muito forte, pastor. Mas, pastor, a gente precisa começar a encerrar. Boa. Senão a gente fica aqui até... até depois. Não, e todo mundo que vem aqui, que é da Resgatando Valores, tem um momento especial. Ai, meu Deus. Espero que seja especial. Não é fazer uma rima, né, gente? A senhora tem direito a 2 perguntas, um conselho e uma coisa que eu faria que a senhora nunca faria. Então, eu vou propor para você? Não, presta atenção. A senhora tem direito a 2 perguntas para mim. Certo. Um conselho. Seu para mim. Não, a senhora para mim. Ai, uma coisa que eu faria, que eu faço, que a senhora nunca faria. Vamos lá, 2 perguntas. Qual que é a primeira? Não, mas não é uma coisa só que eu tenho que escolher? Não. Meu Deus. Então, eu tenho que... 2 perguntas. Ai, pastor, credo, agora, eu não sei. Pode ser o conselho primeiro? Pergunta. Pode ser, vai. Eu tenho que te aconselhar? Ah, não, eu quero que você fale pra mim. Não. Por que não você? Eu sou convidada. Não, todo mundo que vem da Resgatando Valores passa por esse momento. Meu Deus. Então, eu vou te dar um conselho assim. Ai, meu Deus, o que eu daria de conselho pra um pastor? Ah, pastor, não desista. Tipo assim, hoje tá bem difícil pregar o evangelho. Porque eu percebo que a gente tem pregado o evangelho fora e dentro. Então, estamos vivendo uma era, infelizmente, no meio cristão, que a gente tem que estar se convencendo um ao outro. Então, o meu conselho é não desista de aconselhar e de continuar ministrando, ainda que você olhe e fale, mano, é 40 anos de igreja que esse peão tem, essa peoa. É peoa? Não desista de continuar incentivando as pessoas realmente ao caminho, né, de salvação, de rendição. Porque às vezes a gente tem uma concepção de algo, mas na realidade Deus, ele tem você como instrumento. Então permaneça, persevere no ensino, persevere em continuar limpando as lentes da nossa vista aí, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta. Uma pergunta. Não, vamos para aquela lá. Uma coisa que você faria. Uma coisa que eu faço. Que você faz. Que a senhora nunca faria. Meu Deus, entendi agora. Que mistério, hein? Uma coisa que eu faço que a senhora nunca faria. Meu Pai eterno. Sei lá, homem, o que você faz? Não sei, pastora. Talvez. Não sei. Uma coisa que eu faço que a senhora nunca faria. Não sei. Não sabe? Acho que tudo que você faz hoje, bom. Então, sábado, 10 horas da manhã, indo jogar capoeira. Tá? Boa! Não, mas não quer dizer que eu nunca faria. Hoje eu não faço. Mas, por que não um dia? Então a senhora já está convidada já. Mas eu não tenho manejo nenhum, filho. Mas não precisa. Claro que precisa. Lógico que não. Não tem habilidade nenhuma. Você vai aprender. Capoeira é coordenação motora, querido. Mas vai ganhar coordenação motora. Tu acha que eu tenho condição de ficar... não vai. Então não tem nada. Tudo que eu...
Não vou dizer capoeira, porque não, é uma coisa que hoje no meu coração não bateria para fazer esse esporte, mas... Pode ser que um dia que sim. Quem sabe? Tá bom, então eu vou deixar. Que é outra coisa que você faz assim que você acha que eu nunca faria? Não sei, deixa eu ver. Não Ixi. sei, tem gente que falou, não sei, pastora, deixa eu ver. Então, o pastor hoje cuida de muitos adolescentes ali no CCA. É Isso. algo que, na minha concepção, eu não teria condições psicológicas para administrar isso. Mas não quer dizer que eu nunca faria. Você está entendendo? Mas hoje, Kelly, você aceitaria essa empreitada de cuidar de 80 adolescentes? Eu sei uma coisa que eu faço que talvez a senhora nunca faria. Diga. Seria uma da última coisa. Trabalhar de CLT. É. A Não. senhora é empreendedora nata. Verdade. A senhora é... dá um Não jeito. conseguiria, verdade. É perigoso a senhora vender até o João. Verdade, boa. É perigoso vender até o João. Não voltaria pro CLT, não. Já fui de lá. E já concorremos vagas juntos. Verdade. Mas eu fiquei, você foi primeiro, hein? 2 perguntas. 2 perguntas. É. Como que tá sendo a paternidade? Boa pergunta. Já me fizeram, já. Fizeram? Já. Acho que não foi aqui. Não sei, é que me perguntam tanto, mas acho que foi aqui também. Para mim, esse momento está sendo como o cuidado de Deus para comigo. Eu não consigo ir para uma outra vertente. Então, nós também estávamos num lugar que ninguém queria ir. E Jesus entrou naquele lugar. Te trouxe. Um dia também nós estávamos como ovelhas desrasgadas, né? Sem pastor. Estávamos abandonados, né? Sem pastor para cuidar. Né? O Pedrinho também um dia estava sem um pai. Sem uma pessoa para cuidar. Verdade. Né? Nós fomos enxertados, adotados pelo Senhor. Então, o Pedrinho também foi. Então, quando ele dá o sorrisinho dele, quando ele dá a gargalhada dele, quando ele olha com aquele olhar dele, quando ele... É o Senhor falando comigo assim, ó, é tudo isso que eu quero de você. Glória a Deus. É só isso que eu quero de você, que você deixe que eu seja o seu pai. Então, Deus, a pastora Sá que fala isso. Não foi o Pedrinho que teve sorte de vir para a nossa família. Foi nós que tivemos sorte de ser a família dele. Glória a Deus. Estar pertinho dele. Então, acho que essa é a maior experiência que eu estou passando nos últimos dias. Assim. Que acho bem. que não é de cuidar, de trocar fralda, de... E os desafios? É isso que eu ia falar agora, tirar a palavra da minha boca, que é um desafio. Eu tô com medo quando eu voltar. Ai, meu Deus. Pedro. Mas assim, o legal é que Deus ministra muito no meu coração essa parte. Agora os desafios eu acho que já estava Previsto. Já, né? Calculou a obra, né? Estava já previsto já. Mas bora que bora. Um dia alguém cuidou de mim, agora eu tenho que cuidar. Que bom. Glória a Deus. Como que você se vê daqui 10 anos? Como você imagina sua vida daqui 10 anos? Eu me imagino formado em... Quer dizer, em nome de Jesus, no final do ano agora eu já vou estar formado, né, em serviço social. Então eu me imagino um assistente social. Eu quero fazer uma pós na área da saúde. Bacana. Mas eu não sei se é para trabalhar na área da saúde daqui a 10 anos. Mas eu quero fazer, que é um intuito do meu coração. Mas eu queria muito estar trabalhando, estar no meio da área social, fazendo alguma coisa social, uma ONG, tá encabeçando alguma área, alguma coisa na área social. Boa, já tem uma ONG para você. Ela já tá preparadinha, só falta um servidor lá, um social que queira levar esse negócio adiante. Mas é engraçado, pastor, que... Não, mas não acabou a pergunta. Não acabou? Não. Deixa eu só terminar só essa porção. Engraçado que quando a senhora recebeu essa mensagem, né, que Deus traria assistentes sociais para a senhora, foi bem no mesmo tempo que eu tive a vontade, que eu fui trabalhar no serviço social. Verdade. E a pessoa que me incentivou também a fazer a faculdade de serviço social. Então, assim, para ser um assistente social, eu acho que assim, é muito divino hoje. Eu nunca imaginei assim eu estar na área da assistência. Legal. Visto também que minha ideologia, às vezes, dá um choca. conflito, eu quero quebrar o computador, o celular, quando eu estou lendo pelo celular.
Mas, assim, eu acredito que Deus, ele quer muito levantar pessoas em todas as áreas. Sem dúvida. Para poder modificar aquilo que já é dele. O serviço social é dele, a televisão é dele, a capoeira é dele, o rap é dele. Isso. Tudo é dele, todas as coisas foram feitas por ele. Precisa de pessoas que tragam de volta essa essência dele por onde a gente pode passar e levar ao Evangelho do Senhor. Não tenho dúvida disso, pastor. Eu sempre costumo enfatizar para todo mundo isso. Gente, o diabo, ele é o imitador. Então, infelizmente, o homem caído, a tendência do homem ainda, né, pecaminoso, fora da graça, fora do projeto de redenção, é estragar aquilo que Deus colocou como sendo dele. Então, aonde não há um filho de Deus, vai ter um filho das trevas. Aonde há a pessoa que não se manifesta em consagração a Deus, ele vai estar se movendo e consagrando tudo aquilo a outra coisa que não é Deus. Porém, não quer dizer que aquilo o diabo criou. Então, eu estendo esse pensamento seu do serviço social para a filosofia, por exemplo. Eu amo filosofia. Amo, gosto de ler, gosto de meditar. E sempre eu fico me perguntando, e os filósofos desse tempo? Será se nosso meio cristão não tem grandes pensadores que poderiam fundamentar ideias? E se Jesus não vir, né, ou a gente permanecer aqui nessa terra por mais 30, 40 anos, que tipo de filosofia João vai ler? João é meu filho mais novo. Qual é a filosofia que vai embasar, por exemplo, Pedrinho? Você está entendendo? Se nós tivermos esse pensamento, tipo, não, a filosofia não é de Deus. Não, a filosofia de alguém que não está cooperando com Deus realmente não vai ser de Deus. Mas de um homem de Deus, ele vai santificar aquilo e ele vai falar daquilo que está no coração dele. Exatamente. Dentro da filosofia, dentro do serviço social, dentro de um esporte, a música. Então não é que a música não é de Deus, o funk não é de Deus, o rap não é de Deus, o pagode não é de Deus. Não, é de Deus sim. Mas quando está sendo falado através de alguém que não é de Deus, ele vai falar daquilo que o coração dele está. Paulo, quando ele ensina lá, a igreja de Corinto, se eu não me engano, acerca da gratidão, e eu vou encerrar aqui, tá? Ele diz o quê? Antes de vocês contribuírem, de vocês darem para mim ou para a igreja, vocês já se deram para Deus. Quando nós temos o nosso coração entregue a Deus, a nossa vida entregue ao Senhor, tudo aquilo que a gente faz de entrega pós isso é para Deus. Não tem como você ir para capoeira e você tá adorando outro Deus lá, pastor. Não tem como você estar no serviço social e dentro do serviço social você não criar novas vertentes baseadas na lei ou na graça que Deus já te entregou. Você está entendendo? Então, esses conflitos que tem dos passados, né, dos pensadores passados dentro da filosofia, né, principalmente sobre socialismo, sobre N coisas aí que é zoado, mas é porque os caras tinham um pensamento zoado. Os caras tinham um governo emocional, mental e espiritual que não era o de Deus. Mas se todos os homens de Deus se abster da política, cara, a gente vai estar entregue a quem? Precisa de mais homens de Deus que se movam na política. Precisa-se de mais homens e mulheres de Deus na política, no serviço social, na psicologia. Senão a gente está... Sem se corromper, eu acho que a gente consegue levar o evangelho muito Também mais longe. acho. A senhora falou que ia fazer a segunda pergunta? Não, dentro dessa pergunta, você falou só de você, mas tem Sayonara. Daqui 10 anos, Sofia vai estar quantos anos? 23. Como você imagina? Estávamos falando isso hoje, pastor. Sério? Então, daqui 10 anos, como que você pensa esses filhos aí, eu hein? imagino eu com ciúmes, pastora, da Sofia, com o namorado dela, né, pastora? Acertei, tá vendo? 23 anos. Né? 23 anos, eu imagino eu com ciúmes. Vai estar da idade da Larissa. Eu todo cuidando dela como uma princesa e zelando. Aí vai vir um... Tá preparado? Não. Então já se prepara, tem 10 anos. Pastora, muito obrigado por essa Imagina. O bate-papo foi muito legal. Boa. Eu espero ter um testemunho de vocês, tudo aquilo que a gente conversou, ter edificado pessoas. Amém. Gostaria muito que a senhora olhasse aqui na câmera e desse uma mensagem final. Povo, Deus abençoe vocês. Foi maravilhoso estar aqui. Muito bom mesmo. Que o Espírito Santo de Deus toque teu coração através desse pouquinho aí, né, da minha história. Mas o meu conselho, o meu direcionamento nesse sentido é, gente, vamos se juntar, vamos nos unir a fazer aquilo que Deus espera para nós. Não estou te falando de igreja, estou te falando realmente do Cristo,
a pessoa de Jesus, né? Busque conhecer Jesus. Busque entender esse plano que Deus tem para minha e para a tua vida. E eu tenho certeza que parte de tudo que você está vivenciando vai mudar. Né? Esse é um conselho que eu te dou. Não estou te falando de igreja, como eu falei aqui no início da minha trajetória com Jesus. Não fui para a igreja. Eu conheci, foi me apresentado um Jesus, um alguém, uma pessoa que através dele eu iria ter relacionamento com Deus. E de brinde ali, né? Não de forma pequena. Ganhei o Espírito Santo de Deus. Então, o meu conselho para vocês é: se aprofundem em ter relacionamento com Jesus, em conhecê-lo, em falar com ele todos os dias, que vai ser muito bom para tua vida. Beijo para vocês. Querido, é uma alegria ter você aqui até o finalzinho com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Você não deu like ainda, não faça isso. Corre lá, deixa o seu like, compartilha com alguém, tá bom? Deixe seu comentário. Se você se identificou com a história da pastora, com o testemunho que ela contou aqui, fala aí o que você achou, tá bom? Ah, não se esqueça, torne membro do nosso canal, tá bom? Tem os benefícios. Aqui embaixo, aqui na descrição, vai estar toda... como você precisa, o que você precisa de fazer para se tornar membro, tá bom? E não se esqueça que o RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? Que está ali situado na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, parceria com o estúdio Os Crentes, tá bom? E sendo abençoado aqui toda quarta-feira pela Dona Irene Gastronomia. A pastora Kelly vai fazer uma oração abençoada por nós para finalizar esta noite. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, né? Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, meu Deus, por esse curto momento que estivemos aqui, por todas as coisas que o Senhor fez e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós vemos, Pai, a tua grandeza e o teu amor, a tua misericórdia se estendendo por nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Como é bom relembrar de onde o Senhor nos tirou. E, de igual modo, eu te peço que o Senhor alcance cada coração, cada pessoa, que essa mensagem possa chegar e que eles possam ver o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor é maravilhoso. Esse é meu pedido ao Senhor e que o Senhor continue abençoando o pastor Marcelo, essa produção, cada pessoa, Pai, que está dedicada a fazer esse programa existir e acontecer. Que seja para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor e que mais pessoas possam usufruir do teu amor, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quiser encontrar a pastora Kelly nas redes sociais? Eu tenho um Instagram que eu quase não mexo, mas eu estou lá, Kelly Vertelo, @Kelly Vertelo. Pode ir lá, mas não tem muita coisa, viu, gente? Porque eu não gosto muito, pastor. Mas está lá meu Instagram. Mas caso você queira me conhecer pessoalmente, vem aqui na nossa congregação, como o pastor já falou, endereço. Vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. Mas na rede social eu sou uma lástima, gente. Me perdoem. É isso aí, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, tá bom? Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Fique conosco em nome de Jesus. Compartilha. E é isso aí. Falta alguma coisa, pastora? Acredito que não. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Isso aí pra você. Tchau. Beijo, beijo.